Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Diálogos de Negócios, evento realizado pela Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, com o objetivo de debater o cenário político e os impactos das transformações políticas atuais. Teremos a palestra conduzida pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, e, em seguida, haverá um momento dedicado a perguntas e respostas. Agradecemos às autoridades, empresários, imprensa e a todos os convidados que nos prestigiam. Para as boas-vindas, ouviremos o conselheiro da Câmara Italiana de Minas Gerais, senhor Cledorvino Bellini. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou transmitir a mensagem do nosso presidente Risioli, que ele está retido na Europa por questões do tráfico, de greve nos aeroportos. Eu não sei bem se é isso ou é porque ele queria tomar um pouco mais de vinho e comer mais um pouco de macarrão, entendeu? Mas aceitamos e ele mandou uma mensagem para eu passar a vocês. A mensagem dele diz o seguinte: prezados associados da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e do Grupo Dirigentes Fiat, GDF, e todos os presentes, boa tarde. Agradeço a presença de todos neste importante evento que celebra o início desta importante parceria entre as empresas do Grupo Fiat e as entidades ligadas ao setor do investimento empresarial Itália-Brasil. Agradeço aqui a presença do senhor, de mim mesmo, Cledorvino Bellini, que desde sempre representa a história vitoriosa da Fiat, e o senhor ministro Antônio Augusto Anastasia, nosso amado e estimado palestrante. São palavras do Risioli e minha também. Um grande mestre que tem um legado fantástico com a história de Minas e do Brasil, hoje ocupando o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. Infelizmente, não poderei estar presente fisicamente neste importante encontro, porque, devido à greve do aeroporto dos aeroportuários na Europa, estou ainda confinado no aeroporto de Malpensa. Fiquei sabendo que ele já, agora à tarde, já conseguiu chegar em Lisboa. Aguardando ainda a solução logística para o meu retorno no Brasil. Com certeza, Bellini estará me representando nessa oportunidade, com a presença emblemática e a história do mundo automotivo. O ministro Antônio Augusto Anastasia, grande mestre, senador, ex-governador do Estado de Minas Gerais, aceitou o nosso convite para prestigiar este encontro com a palestra Maturidade Política no Brasil. Agradecemos sua honrosa presença e escolha da temática apresentada extremamente importante. Aqui tem um pouquinho de sotaque dele, né? Hoje para a avaliação do país. Obrigado, ministro, pela generosidade da sua apresentação, compartilhando seus profundos conhecimentos e sua visão estratégica. Agradece a mim também por estar aqui representando. Assim, passo a palavra ao ministro Antônio Augusto Anastasia para as suas palavras. Muito obrigado, meu caro Bellini. Eu quero cumprimentá-lo, quero saudar a todas as senhoras e os senhores presentes. Uma grande alegria estar nessa reunião de trabalho da Câmara de Comércio Itália, Minas Gerais. Cumprimentar a Ana, a pessoa dela pedia para levar um abraço ao Risioli, que me convidou já há meses atrás para essa palestra, e por problemas de agenda minha e dele, nós acabamos adiando várias vezes, mas chegou, felizmente, o momento de estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, a minha satisfação de rever os membros da Câmara Italiana, entrevejo nessa distinta plateia tantas pessoas caras, amigas, conhecidos, quero saudá-los a todos e dizer, meu caro Bellini, que, evidentemente, não preciso reiterar meus laços profundos, não só sanguíneos, mas de estima e consideração com a Itália e com os grandes negócios que a Itália empreendeu no nosso Estado e que faz, de fato, eu vejo a Câmara, o seu lema, um ambiente para promover negócios e relacionamentos, e que teve um terreno muito fértil em Minas Gerais,
e, por isso mesmo, uma saudação especial aos dirigentes do Grupo Fiat aqui presentes e que também representam, não há dúvida, o maior investimento italiano no Brasil, em especial em nosso Estado, sendo uma verdadeira âncora, no sentido positivo da expressão, na atração de outros investimentos que são complementares. Eu queria, portanto, fazer esse agradecimento ao convite que me foi feito, mas, por outro lado, eu disse isso ao caro amigo Risioli, que o tema é um pouco delicado, porque percebam, senhoras e senhores, que eu fui político, não sou mais, e não só não sou mais, como estou proibido por lei de ter posição política partidária. Como ministro do TCU, eu tenho os privilégios, mas também as obrigações, os deveres e proibições e vedações dos ministros do STJ. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de proselitismo de natureza política. Mas é claro que falar acadêmica e doutrinariamente sobre a maturidade política, a evolução política, isso, evidentemente, nós podemos discutir aqui. Eu não vou me estender muito na palestra, exatamente para ouvi-los e termos as ponderações necessárias para identificar problemas brasileiros. Aliás, na última sexta-feira, em Brasília, eu fiz uma palestra no Instituto Rui Barbosa, que congrega os tribunais de contas dos estados, e um tema muito similar, pois falávamos lá sobre os desafios que se colocam para desigualdades brasileiras no campo econômico e social, e que está, evidentemente, de modo umbilical e siamês ligado ao tema da nossa maturidade ou imaturidade política que enfrentamos, que não é só brasileira, infelizmente, mas também se faz presente em diversos países da América Latina e países ainda em desenvolvimento. Aliás, não só privativo desse nosso país. O que se observa hoje, mundo afora, e dá um exemplo aqui do Reino Unido, né? Quem podia imaginar que no Reino Unido, meu caro Anísio, que eu aqui vejo com muito gosto, nós teríamos uma primeira-ministra que duraria 44 dias no seu mandato, não é verdade? Quem podia imaginar que haveria o Brexit? Quem pode imaginar que no próximo ano, certamente, a Escócia declara independente do Reino Unido? Pelo que vi lá, eu estive em Escócia no meio desse ano. Então, é um ambiente mundial um pouco delicado, não é? A própria situação política da Itália é um pouco, vamos dizer assim, singular, para dizer o mínimo, e por aí vai. Fora a questão da guerra que nos atormenta a todos, a guerra na Ucrânia com a Rússia. Mas, muito bem, o nosso tema, portanto, oferecido, esse desafio, que é bom que ele instiga a mim, as senhoras e os senhores, é exatamente a maturidade política brasileira. Para fazer aqui essas observações, ainda que a voo de pássaro, e falar sobre essa maturidade ou imaturidade, como disse há pouco, nós temos primeiro identificar rapidamente uma certa evolução. O que aconteceu no Brasil, do ponto de vista político, desde a sua independência? Porque nós, brasileiros, nós não gostamos, muitas vezes, Bellini, de estudar história. E aqui tem vários historiadores. Quem conhece a história, meu caro Manuel Bernat, sabe que conhece e pode evitar os erros do passado, interpretá-los e evitar repetir esses mesmos equívocos no futuro. E nós, no Brasil, infelizmente, não cultuamos muito esse estudo. E se nós lançarmos um olhar panorâmico sobre a história política brasileira, nós vamos observar que, interessantemente, o período, em tese, mais tranquilo do Brasil foi exatamente o período do Segundo Império, quando tínhamos um regime parlamentarista e, evidentemente, tínhamos também agruras terríveis, não digo não só a escravidão, que é a pior das chagas, mas também tínhamos o voto censitário, só poderia votar aqueles que tinham renda. É claro que não havia democracia no sentido amplo da expressão, mas consoante o modelo universal do século XIX, o Império do Brasil, naquele momento, se fazia inserir no rol de nações politicamente mais maduras e civilizadas. Havia pouca diferença entre o que ocorria sob esse ponto político no Brasil e o que acontecia no Reino Unido, no Reino da Itália, no Império Austro-Húngaro. E, na comparação com os Estados Unidos, tínhamos uma situação até melhor, sob certo aspecto, porque tínhamos um desenvolvimento econômico muito agudo também, que os Estados Unidos foram nos ultrapassar no século XX. Mas, infelizmente, isso ficou para trás, e aí vamos começar a analisar os fatos desde a República, que ocorre em 1889, a Constituição em 1891. Naquele primeiro momento, nós criamos a primeira dificuldade, o primeiro óbice, o primeiro problema nacional vem em 1891, talvez sob a inspiração e o patronato daquele que foi o grande inspirador dessa Constituição e que é também o grande nome de referência no organismo a qual eu pertenço hoje, que é Rui Barbosa, sem dúvida um dos maiores nomes da história do Brasil, mas que, encantado pelo modelo federativo americano, resolveu adaptar no Brasil, copiando
o modelo norte-americano de federação, completamente distinto da nossa realidade. E ali nós tivemos, talvez, o embrião de dificuldades que nos assolam até o momento de hoje, praticamente quase 140 anos após a proclamação da República. Um sistema federal de governo sem termos nem de perto consciência do que é um Estado federal, do que é autonomia administrativa. Nós, brasileiros, não temos cultura, nós não temos a formação, não está no nosso DNA e não está na nossa genética o sentido de autonomia administrativa. E digo isso com toda tranquilidade, quem já exerceu cargos no Poder Executivo Federal, onde já estive, no Poder Executivo do Estado, no Senado da República e agora no Tribunal de Contas. Toda a minha observação prática sinaliza no sentido que, na verdade, nós não somos federalistas. Nós, brasileiros, gostamos de um governo único. Nós aguardamos sempre um salvador da pátria. Nós esperamos sempre um governo forte, que era Lisboa, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, ou seja, uma centralidade. Ficamos aguardando sempre Dom Sebastião, que voltaria revivido de Alcácer Quibir, para salvar a nação. Infelizmente, sabemos que isso não ocorre. E o resultado de uma federação que, no papel, ela é, em tese, composta de entes autônomos administrativa e politicamente, não só com autonomia, mas com recursos e responsabilidade, oposto a uma situação, na prática, que nós percebemos que é uma absoluta centralidade. E dou um exemplo muito comezinho e singelo. Alguém já pensou em ver o presidente dos Estados Unidos da América, numa cidade do interior de algum estado americano, meu caro professor Fábio Caldeira, entregando tratores comprados pelo governo federal em convênio com o município para as pessoas? Nunca. Não vão ver jamais, porque não tem cabimento o chefe de Estado e do governo federal, ainda que tenha descentralizado o recurso, ir no estado e no município fazer entrega de bens adquiridos. A Fiat, durante não só o meu governo e vários outros, sempre teve contratos, mediante licitação, veículos, viaturas, tratores, etc, etc. E quantas vezes o governo federal falou, não, a verba é minha, vou eu aí. Ora, esse exemplo, volto a dizer, singelo, comezinho, até muito provinciano, é a característica básica que nós não temos ainda nenhuma maturidade federativa. Nós somos todos dependentes do poder central. E quando se fala uma frase que, em tese, é correta, hoje, nos dias de hoje, menos Brasília e mais Brasil, corretíssimo. Só que isso se choca com a realidade. Quando eu me sentei no Senado Federal, na primeira reunião, em 2015, da Comissão de Assuntos de Educação, que eu fiz questão de fazer parte como professor que sou, e me orgulho disso, naquele momento estava discutindo um projeto de lei que determinava aos municípios brasileiros como denominar os seus logradouros públicos. Eu pedi a palavra com muito respeito, e evidentemente receoso, porque era a minha primeira participação no Senado, mas fiz um breve alerta que, no momento que o Senado aprovasse uma lei que determina como o município dá nome às suas ruas e praças, a federação, que já é enfraquecida, esmorecida, esclerosada, ultrapassada, anacrônica, obsoleta, estaria enterrada a 7 palmos da terra. Porque se o município não pode dar nome às suas ruas da forma que lhe aprouver, imagine como podemos existir numa federação. Essa é a realidade brasileira. Casos práticos. O governo federal, o Congresso Nacional, com a sanção presidencial, acabou de aprovar, e eu sou favorável, em tese, o piso nacional dos enfermeiros, matéria de muita polêmica, como aprovou no passado os professores. Muito bem. Quem paga? Os estados e os municípios. Mas como paga? Então, é a dificuldade. A União cria as obrigações e repassa aos estados. Da mesma forma, o Poder Judiciário, pela simetria que faz o Supremo Tribunal nos seus julgamentos em relação aos Estados federados. Mas isso não é crítica, é a constatação de uma realidade cultural de nós todos nós brasileiros. Aliás, há uma frase em Minas muito famosa, quando o mineiro deixa o governo do Estado, alguma função, e assume a posição federal, ele deixa de ser mineiro e se transforma rapidamente em brasileiro, olvidando-se das questões do nosso Estado. Porque é uma força muito forte que atrai, uma vix atrativa absoluta, que atrai no nosso DNA a pessoa centralizar as decisões. Então, esse é um dos grandes desafios
que nos colocam num quadro ainda de imaturidade. Nós não temos o modelo federal americano, alemão, indiano, australiano, que a federação é verdadeira, onde há autonomia. Aqui é o inverso. Imaginem só, e só acrescento mais esse exemplo para comprovar o que eu digo. Desde a Constituição de 1988, há uma previsão que a Constituição pode ser emendada por iniciativa das Assembleias Legislativas dos Estados, o que ocorre muito nos Estados Unidos. Aqui isso aconteceu uma vez, de 88 para cá. Uma proposta de emenda constitucional apresentada pelas Assembleias com o objetivo de aumentar de maneira pequena a competência das Assembleias Legislativas. Porque, abro um parênteses, a Assembleia Legislativa no Brasil praticamente não tem nenhuma competência de matéria relevante a não ser administrativa. Uma Câmara Municipal tem mais competência em matéria econômica do que a Assembleia Legislativa, por questões de posturas, códigos de obras e etc. Os estados não têm. Então, a pretensão das assembleias era ter um pouquinho a mais. Eu fui o relator, me empenhei à exaustão. E olha que eu fui relator, a maioria dos projetos do Senado eu consegui aprovar quase todos. Esse eu não consegui. Por quê? A corporação, não são senadores, a corporação do Congresso e do Poder Executivo falaram, não, por que nós vamos dar mais autonomia aos estados? Queremos retê-la aqui conosco, porque ninguém quer dividir o poder, infelizmente, ainda que seja um poder microscópico, seja uma questão comezinha, pequena. Então, infelizmente, esse quadro demonstra, de fato, que nós não temos nenhuma maturidade federativa a despeito de sermos uma federação. Isso, na prática, resulta em quê? Conflitos permanentes. Nós vimos agora, recentemente, na pandemia. Ninguém esperava a pandemia. A pandemia surgiu. Imediatamente, há um conflito federativo. Quem faz o quê? O que me lembra o famoso caso, quando era ministro da Saúde, o senador José Serra, quando houve a primeira epidemia de dengue, e se discutia, o mosquito da dengue é municipal, estadual ou federal? O mosquito, evidentemente, o mosquito não tem essa qualificação, porque há um conflito de competências, porque nós não temos a estrutura adequada. Ah, mas a Constituição prevê como fazê-lo? Prevê, só que não é implementado. Nós temos dificuldades operacionais em razão, mercê exatamente, dessa nossa inconsciência federativa. Então, eu falei aqui o primeiro elemento da nossa imaturidade, decorrente lá atrás da nossa história do equívoco de Rui Barbosa e dos constituintes originários de 1891, que importaram o modelo federativo norte-americano, porque lá a consciência original era de total emancipação. Todos sabem que as 13 colônias, cada qual era autônoma em relação à outra. Se juntaram para constituir uma nação. O nosso é o inverso. O governo central, na República, outorga aos estados, chamados naquela época estados-membros, hoje estados federados, autonomias políticas. E foi, de fato, na República Velha, o período de maior autonomia que tivemos até a Revolução de 30. E a Revolução de 30 foi tão, meu caro Mundinho, uma reversão à descentralização, que Getúlio Vargas patrocinava no estádio São Januário, naquele tempo o maior estádio de futebol, o maior locus que havia na capital, Rio de Janeiro, cerimônias onde as bandeiras estaduais eram queimadas. Era proibido que o Estado ostentasse a sua bandeira, só havia bandeira nacional. Então, era o fim completo da federação, no Estado unitário, que era o Estado Novo. Muito bem. Mas, além disso, a história nos ensina que nós pagamos um segundo pecado em razão exatamente dessa imaturidade, que é o nosso modelo político, a forma de governo. Não há dúvida alguma que a forma de governo brasileiro ela é equivocada. Volto a dizer, opinião pessoal, acadêmica, não estou falando aqui como integrante do tribunal, estou falando como professor de direito. Por que me parece isso? E aí a minha experiência parlamentar corrobora, na minha experiência que tive no Senado, esse aspecto. O Brasil é um regime presidencialista, no qual o presidente é eleito diretamente, mas, por ser um regime democrático, felizmente, o governo é formado de uma, em tese, composição harmônica entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Os dois juntos formam a figura do governo. E o governo, portanto, através dos dois poderes, articula a aprovação das normas, das leis e implementa as medidas administrativas e executivas necessárias para o funcionamento do Estado brasileiro. Em tese, estaria perfeito. Só que, como nós somos um regime onde há eleição direta de presidente da República, não há uma vinculação obrigatória das maiorias. E o resultado é que, muitas vezes, o presidente é eleito sem base parlamentar suficiente. E mesmo que tenha a base parlamentar suficiente, nada garante
que essa base lhe será fiel, como já aconteceu muitas vezes. Ao longo dos anos, a base se afasta. Por quê? Aí está o pomo da discórdia ou o nogórdio. Simplesmente pelo fato de que, no Brasil, meu caro Bruno, que gosta muito dos assuntos parlamentares, no Brasil, o parlamentar não tem responsabilidade política. Ele é irresponsável politicamente. O que significa? Ele é eleito com determinada linha, dentro de um determinado programa dogmático, dentro de uma doutrina, de uma linha ideológica. Nada impede que, no dia seguinte, ele comece a votar contra. Então, o chefe do executivo, que, em tese, contava com aquela bancada eleita dos seus partidos, não conta mais. E é obrigado a usar outros instrumentos de cooptação, uns adequados, outros não adequados. Origem de tantos problemas que vivemos pelo Brasil. Só há uma solução para isso, que eu defendo ardorosamente, que é a adoção de uma figura. Se não podemos ser parlamentaristas, porque não temos ainda maturidade para isso, abro um parênteses para lembrar às senhoras e senhores que o regime parlamentarista exige 2 pressupostos, que nós não temos nenhum nem outro. Partidos políticos estáveis e fortes, não temos, e, por outro lado, burocracia igualmente estável e coerente, que também, infelizmente, não temos, e há outros problemas que vou abordar daqui a pouco. Então, nós não temos nem condições objetivas de sermos parlamentaristas, mas nada impede que sejamos, ao modelo de Portugal, semipresidencialistas. Porque no semipresidencialismo, nós vamos atribuir responsabilidade ao congressista. Se o congressista aprova um gabinete governamental, e esse gabinete governamental é aprovado com um plano de governo, que está com várias normas, vamos supor que entre as normas apresentadas pelo plano de governo desse gabinete, que é aprovado, está a reforma tributária, Mundinho, colocando aí um tratamento tributário justo às nossas pedras preciosas e ao nosso ouro, que é a sua bandeira tão aplaudida de tantos anos. O Congresso aprova esse plano. Aí, posteriormente, o governo encaminha o projeto de lei. O Congresso rejeita. Ora, como o Congresso rejeita, se havia maioria para aprovar? Aí o governo fala, não, tá bom, eu vou dissolver o Congresso, vamos dissolver a Câmara e vamos realizar eleições. Aí ele passa a ter responsabilidade, ele passa a ter o receio de perder o mandato, como aconteceu com a Itália agora. No momento que o parlamento italiano recusou o orçamento, caiu o gabinete Draghi, foram convocadas novas eleições, e muitos perderam. E no caso da Itália ainda piorou, porque reduziu o número de parlamentares, eles estavam com medo disso, houve uma redução expressiva de número na Câmara, especialmente no Senado. Então, se nós passarmos a ter um regime no modelo, nos moldes portugueses, nós vamos evitar à larga crises políticas insondáveis. Imagina, senhoras e senhores, que em 30 anos de Constituição de 88, nós tivemos 2 impeachments. Isso não é normal. Não é normal. Não é possível ter 2 impeachments em 30 anos. Então, evidentemente, demonstra imaturidade, fragilidade institucional, porque nós não temos ainda coragem de investir em um modelo político que seja adequado à nossa realidade, atribuindo responsabilidade para os congressistas, de estabelecer uma forma de governo, que se o governo vai mal, não tem nem impeachment, cai o gabinete. E o presidente, chefe de Estado, ainda com as suas funções, no modelo português, não será uma rainha da Inglaterra, como não é o presidente Marcelo em Portugal, ou como não é o presidente Macron na França, mas em ambos regimes nós temos sempre presidencialismo com eleição direta, porque o brasileiro também, a nossa cultura, não aceita eleição indireta para presidente, como é o modelo italiano, como é o modelo alemão, por exemplo. Então, há necessidade da eleição direta para legitimar o chefe de Estado, pelo menos, e o chefe de governo seria o primeiro-ministro, dentro de um regime sempre presidencialista. Então, aqui nós temos o segundo elemento que nos causa dificuldade e leva ainda a uma imaturidade política brasileira. Mas não paramos por aí. Infelizmente, temos outros elementos que nos levam a essa instabilidade. Aliás, há uns anos atrás, em visita ao Reino Unido, era embaixador lá um grande diplomata brasileiro chamado Roberto Jaguaribe, filho do antigo professor Hélio Jaguaribe, um dos grandes pensadores brasileiros. Hoje, o embaixador Roberto Jaguaribe é embaixador na Alemanha, foi embaixador na China, é um dos grandes quadros do Itamaraty que apresenta ao Brasil um corpo diplomático dos melhores do mundo. E o embaixador Jaguaribe me dizia, numa conversa informal, mas que eu sempre tento aprender, que um problema de maturidade é sempre um problema de sedimentação.
camadas por camadas, nós vamos amadurecendo. E, de fato, o Brasil é uma nação jovem. Mas os Estados Unidos é mais jovem do que o Brasil e suas instituições são mais robustas que as nossas. Mas, de todo modo, vamos evoluindo. E um dos pontos que temos como mais tibieza, como mais fraqueza, com mais fragilidade, que nos leva a uma imaturidade política e administrativa e que leva aos empresários que estão aqui presentes, lideranças empresariais, tantos dissabores, é exatamente, meu caro Bellini, a aversão que nós temos no Brasil, na seara pública, a uma palavra mágica que eu tanto aplaudo e gosto, mas que, lamentavelmente, não é prestigiada, a função planejamento. Não há no Brasil amor, dedicação, empenho, energia, esforço dedicado ao planejamento no setor público. Nós somos assodados, apressados, céleres. Temos o afã de resolver fazer tudo em pouco tempo. Enquanto é óbvio que no setor privado já precisa de planejamento, dando o exemplo da Fiat. Se a Fiat não fizer um planejamento de alguns anos, ela, evidentemente, vai sofrer muito, porque tem o Senado que até de explorar. Imagina o poder público, uma matéria de educação, que, sem dúvida alguma, deve ser a prioridade absoluta de qualquer governo. Não é possível fazer uma política educacional séria se nós não tivermos um planejamento ponderado, comedido, alocando recursos, fazendo etapas, medindo essas etapas, identificando metas, mas, lamentavelmente, os governantes brasileiros, e nós todos nos incluímos nesse rol, porque é uma demanda da sociedade, nós não pensamos a médio e longo prazo. É a curto ou a curtíssimo prazo. E o resultado disso é uma decorrência, um subproduto da ausência do planejamento, que é a descontinuidade administrativa. O corte de programas governamentais por mera picuinha ou questiúncula política, por implicância. Mudar o nome não há nenhum problema, mas fechar o programa porque foi oriundo de um governo, eventualmente de um adversário político. Então, é mais um tijolo no nosso edifício de imaturidade, porque a boa maturidade ensinaria o seguinte: não, se o projeto é bom, ainda que de outro governo, vamos dar continuidade, porque o novo governo vai oferir os seus frutos. Mas ele não quer fazer isso. Ele prefere sacrificar, sepultar, matar, degolar aquele projeto e descontinuidade administrativa e um desperdício imenso de recursos. Então, é mais um exemplo dessa imaturidade que nós temos na ausência de planejamento, infelizmente. Como eu disse, somos extremamente ansiosos, muito assodados. Mais ainda mais um exemplo. Além do planejamento, irmão próximo, também siamês, muito vinculado, é o tema que eu me dediquei a vida inteira e que demonstra igualmente uma imaturidade ainda política, né? A acepção ampla da expressão, não é política partidária, mas das políticas públicas, é a falta de prioridade que o Brasil dá à gestão pública. A gestão pública é considerada o patinho feio. Na verdade, se eu perguntar aqui, fora os nossos administradores públicos que estão aqui, quais são os grandes nomes que governaram a administração pública brasileira nos últimos 30 anos, os senhores, que são pessoas bem informadas, e as senhoras, talvez se lembrem do ministro Brescia Pereira, mas não vão lembrar de mais ninguém. E não é nenhum defeito, porque, de fato, o Brasil nunca atribuiu a essa função a relevância como as outras nações fizeram. E pior, desde que o DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, criado por Getúlio Vargas em 1938, foi extinto em 1985, nunca mais foi estabelecido um locus institucional pensante onde se consolidaria a inteligência da administração pública brasileira. Eu imagino, meu caro Bellini, Vossa Senhoria dirigiu o grupo Fiat, dirigiu grandes empresas, que nas empresas sempre há um núcleo pensante que cuida do planejamento estratégico da empresa, do seu rol administrativo, dos seus desafios. E esse locus tem as pessoas que se dedicam a isso e que formam ali no sentido positivo da palavra, uma casta, uma elite de pessoas que são estratégicas. Ora, o poder público nunca fez isso em relação à administração, mas fez positivamente em relação ao Itamaraty, que eu aplaudo, à Receita Federal, ao Banco Central, o que demonstra que nós sabemos fazer. Só não valorizamos essa área da administração pública, considerada sempre o patinho feio no rol das atividades administrativas. E, na ausência desse locus institucional, ora temos Ministério da Administração,
Secretaria da Administração vinculada à Presidência, Ministério do Planejamento e Administração, dentro do Ministério da Economia, em lugar nenhum. Então, não há uma continuidade, não existem técnicos de carreira que se dediquem continuadamente ao tema da administração pública. Não há planejamento, não há continuidade, não há gestão. E não havendo gestão pública, do que adianta a economia privada apresentar resultados espetaculares em termos de produção de grãos, da indústria, de serviços, se nós não temos infraestrutura para escoar essa produção? Se nós temos um custo de produtividade extremamente alto, porque o grau de instrução pública é baixo. Se a segurança pública, o Bellini conhece bem, faz um esforço voluntário, inexcedível nessa seara, não responde à altura das necessidades para termos no Brasil, por exemplo, uma política vigorosa de atração de turismo internacional por receio dos estrangeiros. Então, estou dando aqui exemplos pigmentados, tão somente para demonstrar como, de fato, a gestão pública é inafastável de um quadro de maturidade política pública no Brasil e que nós não investimos nela. Então, infelizmente, nós ficamos derrapando e deslizando nesses aspectos. E com problemas gravíssimos. Tivemos uma proposta de reforma constitucional recente sobre a administração pública, que o debate ficou falsamente colocado num tema que não é relevante, que é a permanência ou não do Instituto da Estabilidade. O problema não é a estabilidade. O problema é termos avaliação de desempenho para expulsar o servidor inadequado, ainda que estável. Mas, infelizmente, não conseguimos avançar nisso também, em razão de outro óbice, que é subdecorrência dessa questão que a administração pública não é valorizada no Brasil e que também demonstra a nossa imaturidade, que é um corporativismo arraigado. E esse corporativismo, justiça era feita, ele não só está presente no setor público, ele também está no setor privado. As corporações do setor privado também, a reforma tributária é um exemplo disso, não avança, porque a indústria briga com o comércio, que briga com o serviço, que briga com o município, que briga com o Estado, e ninguém quer ceder 1 milímetro. E, na ausência da cessão do milímetro, instala-se um impasse, e no impasse ninguém vai avante. Então, o corporativismo, que tem até um lado relativamente positivo de defesa das instituições, quando exagerado, não só é nocivo, como é fatal para o desenvolvimento nacional daquele país ou daquela instituição. Então, lamentavelmente, isso ocorre também, e é triste. Então, percebam que é uma cesta de dificuldades, é uma cesta de óbitos que nós temos que nos levam a esse quadro ainda de imaturidade. Agora, não me considerem pessimista, porque o quadro atual é muito melhor de 30 anos atrás. Então, estamos evoluindo, só que não na velocidade necessária. Aliás, me lembra a famosa frase atribuída a Salazar, quando governava Portugal, que ele governou quase 40 anos, e numa das suas famosas entrevistas, ele foi perguntado por que Portugal estava tão atrás do restante da Europa em termos de desenvolvimento econômico e social. E ele deu uma resposta lapidar. Isso é história, é fato, não estou inventando nada. Não, Portugal está no caminho certo, a Europa que vai depressa demais. Então, nós não podemos imaginar isso. Na verdade, temos de manter o ritmo para darmos aso e sustentação ao desenvolvimento. E me permito agora um item final para começarmos o nosso debate, depois dessa minha já longa introdução. Se refere exatamente ao tema que também revela a nossa imaturidade cultural e social, que é a ausência, infelizmente, entre nós, de um grau de maturidade coletiva. Nós não temos no Brasil ainda um sentimento de coletividade agarrado entre nós. Não está introduzido entre nós. Nós não temos um sentimento de solidariedade. Isso foi objeto de um estudo famoso na Itália, na década de 80, que eles indagavam por que o sul da Itália não é desenvolvido e o norte da Itália é desenvolvido. Os estudos patrocinados à época pelo Banco Mundial, que é um dos cases mais famosos, demonstraram que o grau de envolvimento da sociedade civil nas questões governamentais no norte da Itália era no padrão alemão, enquanto que no sul da Itália era num padrão latino-americano. Resultado, um desbalanceamento total. Por isso, a relevância fundamental da participação da sociedade civil como um todo nas políticas públicas, para ter essa corresponsabilidade. E, mais do que corresponsabilidade,
a sociedade civil tem de perceber nessa visão de solidariedade integrada, contrária àquela terrível e famigerada lei de Gerson de tirar vantagem em tudo, que é um traço cultural do povo brasileiro, a necessidade de nós compartilharmos resultados. E aqui eu cito, meu caro Bellini, um exemplo famoso, que eu sempre falo em algumas palestras, que aconteceu com uma pessoa vinculada a mim, quando eu era governador do Estado, e que demonstra bem essa imaturidade ainda, infelizmente, da nossa população. Qual foi? Um cidadão viajou de automóvel numa região do interior do Estado, que não era dele, e ele chegou numa cidade pequena, num posto de gasolina na entrada da cidade. Nós todos aqui mineiros conhecemos como é uma cidade pequena, o frentista do posto, um rapaz relativamente jovem, e o cidadão resolveu puxar a língua do moço sobre a situação política e a visão do governo naquela cidade. E ele sabia o que o governo do Estado tinha feito no município. E ele perguntou para o moço, mas como é que anda o governo aqui? Obviamente, o rapaz não respondia nada, porque o mineiro é muito precioso, e foi interbijando da cá, da lá, enrolando, e a pessoa aperta. Mas escuta, essa estrada que está asfaltada aqui, não foi asfaltada pelo governo? Ah, foi sim. Eu não soube também que aqui na cidade foi feito um conjunto de casas populares, inaugurado pelo governo, para as pessoas humildes? Ah, foi também. Não houve a reforma da escola estadual? Eu soube que houve. E o posto de saúde não foi inaugurado novo? Foi também. Mas então o governo fez muita coisa, né? Aí o moço responde, mas eu não estou satisfeito, porque ele fez muita coisa, mas para mim não fez nada. O para mim não fez nada é a bala fatal, é a bala de prata. Por quê? Ele não tinha automóvel, na visão dele, não andava na estrada. Não adoeceu, felizmente, não estava estudando mais e nem ganhou a casa. Falta a ele, e como a grosso da nossa população, o sentimento de que uma estrada asfaltada reduz o custo do produto que ele compra, que a mãe dele adoece e vai para o hospital e por aí vai. Então, o sentimento de coletividade inexiste, ou é muito pequeno ainda entre nós. Isso, portanto, é um padrão cultural que revela uma imaturidade política que nós temos de avançar. Lamentavelmente, esse, para mim, não valeu nada, é o que significa que, muitas vezes, são feitos programas que não têm continuidade e que não têm efetividade de política pública. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, porque as pessoas não antevejem isso. Eles querem, na verdade, outro tipo de benefício. Nós estamos vendo agora uma polêmica que o Brasil inteiro discute, eu não vou entrar no mérito dela, nem posso fazê-lo, que é uma questão delicada do chamado orçamento secreto, que não é secreto, o que é secreto é a sua autoria, para não ver quem fez mais ou menos. No orçamento secreto, a meu juízo, há um pecado maior que todos, porque se atribuiu ao Congresso a alocação praticamente de todos os recursos de investimento. E o que não é errado, desde que o Congresso tivesse uma coluna vertebral de projetos estratégicos, estruturantes de desenvolvimento. O parlamentar é legítimo e correto, pressionado pela sua base, ele não vai pensar em juntar com os demais para reformar uma grande estrada. Ele quer atender o seu município, asfaltando as suas ruas. Asfaltar as ruas daquele município é uma política correta, não há dúvida que o efeito é positivo, mas é muito mais significativo uma obra estruturante, mas que precisa de mais valor. Então, nós tornamos as emendas paroquiais. Isso retira do Executivo a visão do todo. O Executivo entregou, na verdade. Então, resultado, nós passamos a perder o sentimento aí também de coletividade, solidariedade, de obras estruturantes que são necessárias. Uma obra, por exemplo, no Porto de Santos ou no Porto de Tubarão, favorece Minas Gerais, ainda que não seja aqui, é óbvio. Estimula a nossa exportação. Uma obra no aeroporto de Confins favorece o município de Belo Horizonte ou o município de Betim ou de Contagem, que estão do outro lado. É evidente, porque isso robustece a economia do Estado. E por aí vai. Então, a falta desse sentimento ainda nos revela uma certa imaturidade. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, esse quadro geral é um quadro que ainda impõe desafios. Mas, por outro lado, nós estamos hoje às vésperas das eleições e há um mês da Copa do Mundo. Não se fala em Copa do Mundo, o que é um sinal de maturidade nesse caso, porque a preocupação, ainda que muito acirrada e tal, para o meu gosto extremamente radicalizada, se cinge nas eleições, mas menos mal, porque a Copa do Mundo, é claro, é uma coisa importante, mas, ainda que a Itália não esteja, infelizmente, não é, meu garanês? Depois de um vexame
Macedônia, né? Quem que perdeu? A Itália. Macedônia do Norte, pois é. Então, depois do vexame, mas não há esse clima, o que demonstra, de fato, que o povo brasileiro avança um pouco mais nesse sentimento de buscar preocupações mais profundas, ainda que, volto a dizer, de uma maneira talvez um pouco emotiva em excesso. Eu sou um pouco mais racional. Muito bem. Então, feitas as observações, nós podemos concluir que há, tranquilamente, no caso brasileiro, indícios que nós não temos ainda uma maturidade plena, mas não estamos sozinhos. Se nós fizermos um levantamento em relação aos BRICS, que são os nossos companheiros países, nós vamos observar quadros piores nesses países. Vamos um a um. Rússia, não preciso nem dizer. China, com divisões em, primeiro, um regime que não é democrático, um regime de força. Segundo, um regime que tem distinções étnicas, linguísticas e religiosas no país. Dificuldades homéricas. Tem uma economia pujante, não há dúvida, mas tem contradições imensas. A Índia, da mesma forma, uma população gigantesca, toda ela amalgamada, ainda em castas, com dificuldades muito grandes. A África do Sul, num regime também muito delicado. Eu estive lá recentemente e pude testemunhar que ainda há tensão racial na África do Sul. Então, o Brasil tem condições objetivas, a meu juízo, muito superiores a todos esses, que temos unidade linguística, temos uma unidade, a palavra correta não é racial, mas nós temos uma unidade comunitária em razão da nossa formação, a contribuição dos povos pré-colombianos, dos afrodescendentes, dos imigrantes que vieram da Europa, do Oriente Médio, formaram uma comunidade que é harmônica. Há racismo, não há dúvida, mas não há ódio racial no Brasil, não há disputa entre comunidades, como existe em outros países. Então, esse é um ponto positivo. Então, nós não temos nenhum conflito armado com nenhuma nação vizinha. Estamos numa região do mundo, geopoliticamente, muito mais tranquila que a América do Sul, e temos recursos naturais abundantes. Ou seja, por todos esses contingentes, era para estar numa situação muito mais avançada. E temos também, mercê do nosso esforço, recursos humanos qualificados, que demonstram isso até pela presença de brasileiros ilustres pelo mundo afora. Então, o que falta aqui, de fato, é o empenho maior das nossas lideranças, que todos nós somos corresponsáveis, para termos planejamento, gestão, maturidade solidária, conseguimos modificar o modelo político brasileiro para um programa um pouco mais avançado e, ao mesmo tempo, conseguimos discernir a federação dentro de uma realidade que seja compatível com as nossas tradições. Não é difícil fazê-lo. Já avançamos muito, volto a dizer, nos últimos 30 anos, a nova Constituição. E, aliás, o ambiente político histórico, que concluo como eu comecei no Brasil, demonstra exatamente o movimento pendular entre uma nação mais aberta, a República Velha, mais fechada do Estado Novo, depois o período do JK de 46 a 64, depois o regime militar, o regime democrático novamente. Então, há sempre um pêndulo. E esse pêndulo tende, naturalmente, a se estabilizar no meio, porque já ensinavam os greco-romanos, em médios virtus. A virtude está sempre no equilíbrio, no meio. Então, nesse equilíbrio, o Brasil dá um passo adiante e conseguirá certamente apresentar políticas públicas exitosas, porque nós temos todas as condições objetivas de fazê-lo, não só materiais pela nossa geografia física, pela geografia material do Brasil, mas também geografia humana e, sobretudo, pela capacidade que temos. O que nos falta, de fato, é que as lideranças inspiradas do Brasil consigam, juntamente com as lideranças que não são políticas, empresariais, acadêmicas, universitárias, de opinião pública, consigam conduzir a nação para superarmos esses gargalos, que outras nações já o fizeram e sem maiores dificuldades. Então, meu caro Bellini, eu concluo aqui para ouvir as senhoras e os senhores, agradecendo a oportunidade e dizendo, volto a repetir, são observações de cunho pessoal, não tem nenhuma natureza política partidária, que nem posso fazê-lo, mas são reflexos de uma trajetória de 40 anos na administração pública, servindo ao Estado e à União Federal em postos diferentes, no Executivo, no Legislativo e agora na magistratura administrativa do Tribunal de Contas da União, e fico à disposição das senhoras e senhores para discutirmos temas relativos e inerentes a estes. Muito obrigado.
Agradecemos ao senhor ministro e informamos que, nesse momento, nossos microfones estão disponíveis para perguntas. Aos interessados em participar desse momento, gentileza solicitarem o microfone à nossa equipe no auditório e, antes de fazer a pergunta, por favor, que se identifique. Bellini. Identifiquei. Ele tem a prerrogativa. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse fenômeno que o senhor descreveu da Itália, do norte e do sul, nós temos o mesmo problema no Brasil, norte e sul, só que lá é o contrário, né? Ou aqui é o contrário. O que o senhor atribui esse caso brasileiro? A situação do Brasil é um pouco mais complexa, a meu juízo, meu caro Bellini, porque na Itália, o norte, como um todo, é homogêneo. Aqui não. Minas Gerais, nós temos regiões muito desenvolvidas, regiões muito pobres. Estado de São Paulo, mesma coisa. Se você for em Campinas, é uma realidade. Se você for no Vale do Ribeira, é outra realidade. Se você for no Rio Grande do Sul, a região metropolitana e a Serra é uma realidade, o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul é outra realidade. Então, a desigualdade nossa é muito maior. E o nosso índice Gini é um índice muito, infelizmente, muito alto. Então, a desigualdade aqui é muito grande. O que aconteceu no caso brasileiro é uma conjunção de fatores do modelo econômico exploratório que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 300 anos, que levaram a essa distinção. Não é? Infelizmente, a Portugal, como metrópole colonizadora, não tinha uma preocupação, vamos dizer assim, mais robusta de dar sustentação à nossa economia. Era uma política extrativista. Então, aqui os nossos queridos amigos da indústria de joias, por exemplo, para mostrar o ouro que foi todo sugado daqui e não foi deixado nada. Aliás, eu acabei de voltar. Semana passada aproveitei o feriado e fui visitar a cidade de Quito, não sei se conhece, né, Equador, e fiquei com o queixo caído, o meu caro Mondinho e meu caro eminente amigo cônsul da França, porque, né, em Quito eu vi igrejas 10 vezes mais ricas do que as nossas igrejas. Então, Manuel, o que aconteceu é que o espanhol, que também tinha essa característica, fez legados, universidades que nós não tivemos. Então, a discrepância econômica, exatamente em relação a essa aplicação de recursos, levou a isso, fora a ausência de instrução. Então, nós tivemos ciclos econômicos que se alternaram. E é claro que aonde houve vamos dizer assim, uma imigração com qualificação de mão de obra mais preparada, porque a educação, insisto, a instrução está na base do desenvolvimento, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas, eventualmente, tiveram um desenvolvimento econômico mais agudo. Porque os senhores são empresários. Qual que é o problema número 1 do empresário brasileiro? Produtividade. Por que nós não conseguimos competir internacionalmente? Porque a produtividade brasileira é baixa. Infelizmente, ainda que tenhamos muitos pontos positivos, mas ela é baixa internacionalmente. É inegável isso. Custo da produção, custo do Brasil, tributos, infraestrutura decadente, infraestrutura muito ruim, burocracia. O nosso INPI, Instituto Nacional de Produção Industrial, não consegue fazer uma patente, levaram 10 anos para um registro. E também o nível médio de escolaridade do brasileiro é muito baixo. Até recentemente era mais baixo que o Paraguai. Não sei se nós conseguimos... Quer dizer, nada contra o Paraguai, mas não fica bem. Uma das 10 maiores economias do mundo, que é o Brasil, tem um nível de escolaridade inferior a uma nação vizinha nossa, muito menor. Então, o resultado é essa discrepância. Então, alguns estados avançaram e alguns locais, recebendo essa atenção maior dos governos, avançaram. É possível reverter? Sim, havendo uma política de desenvolvimento. Juscelino tentou isso, Getúlio também, quando foi criada a Sudene, foram criados os fundos constitucionais, os bancos de fomento, Banco da Amazônia, Banco Sudeste, e eu dei um exemplo outro dia positivo. É inequívoco, ainda que temos resistência de alguns industriais, que a Zona Franca de Manaus é um exemplo bem-sucedido de desenvolvimento regional, indiscutivelmente. Se não fosse a Zona Franca, imagina o que seria do Amazonas. Em termos de destruição da floresta, seria 10 vezes mais do que já é hoje, porque é uma política exitosa. Só que nós ficamos um pouco restritos nessas políticas. Por quê? Porque não temos gestão pública, não temos criatividade, não temos gestores capazes de dar sequência aos projetos. Então, o Nordeste, por exemplo, que não tem água, né? Dom Pedro II, na famosa seca, 1860, não me lembro o ano, falou a frase célebre: empenharei o último diamante da coroa imperial para nunca mais haver alguém morrendo de seca no Nordeste. Né? Infelizmente, está seca lá até hoje.
E sendo que você vai em Israel, um deserto, e que floresce, porque há tecnologia. O que falta? Vontade política, investimento, planejamento, continuidade, gestão, porque os elementos objetivos existem. Então, isso dá essa discrepância. Mas, dentre esses problemas, me parece o mais fácil de resolver. Vê os Estados Unidos, Las Vegas, volta lá atrás, Bugsy Siegel, não existia nada, era um deserto atrasado. Vai a Las Vegas, a região hoje, uma riqueza extraordinária. E o Brasil, aí é uma posição também pessoal minha, que votei a favor do jogo, inclusive no Congresso, não pode ter jogo. Por que não faz um jogo no interior do Piauí? Lá na Serra da Capivara, que é tão bonito. Cria-se ali uma estrutura. Não é? Em vez de uma pessoa ir jogar fora no estrangeiro, joga no Brasil. Não pode. Então, lamentavelmente, é uma certa miopia, que eu acho que existe nas lideranças políticas brasileiras, que inviabilizam, de fato, esse desenvolvimento. Professor Fábio Caldeira. Obrigado. Boa tarde a todos. Fábio Caldeira, parabenizo a Câmara de Comércio Italiana, a FIENG, pela iniciativa, e o professor Anastasia, mais uma vez, pelas brilhantes palavras. Professor, dois temas na ordem do dia, ou pelo menos deveriam estar, que eu gostaria de ouvir o senhor. Instituto da Reeleição. São dois institutos que eu gostaria de ouvir do senhor, que se comprometem diretamente com a efetividade das políticas públicas. A reeleição no Brasil, ela comprova, no meu entendimento, não obteve o que nós esperávamos. No último ano de mandato, a gente sabe como é que como a política pública é comprometida, os serviços públicos. Queria ouvir do senhor em relação a isso. E diretamente ligado à reeleição, o tema da coincidência de mandatos. Nós vamos encerrar a eleição agora, aí o ano que vem, vamos pegar o primeiro semestre, ajustamento das equipes, montagem, entendimento da máquina administrativa, o país começa a caminhar de uma forma mais efetiva no segundo semestre. Aí nós estamos às vésperas de uma eleição municipal, o que dá uma limitação às práticas administrativas e tal. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, Instituto da Reeleição e a coincidência de mandatos, se seria, por exemplo, sem reeleição, 5 anos de mandato, e como é que ficaria a questão do Senado, né? Porque o Senado é 8, ele iria para 10 ou iria para 5? Qual que é o entendimento que o senhor tem em relação a isso? Muito obrigado, professor Fábio Caldeira, cumprimento, eminente jurista. Meu caro Fábio, vou começar pela mais fácil, coincidência de mandatos. É como se for um restaurante grande, esse que tem um cardápio extenso, você abre o cardápio, o menu do restaurante, é igual opções que temos para coincidência de mandato. Tem proposta para todo gosto. E existem projetos tramitando no Congresso de todas as naturezas. É evidente que o bom senso impõe, ou pelo menos deveria impor ou determinar, que houvesse uma coincidência. Não há nenhuma lógica de nós termos eleições apartadas. Todavia, o mundo político, essa expressão, se é que existe, resiste muito a essa coincidência, especialmente os parlamentares, que querem candidatar as prefeituras tendo o conforto de exercício do mandato. Porque, no caso de derrota, eles continuam no mandato, no meio do mandato, como deputado, especialmente. Então, é um equívoco. Eu, pessoalmente, defendo, sempre defendi que houvesse a coincidência. Evidentemente, está vinculado à reeleição, um mandato maior, único, de 5 ou 6 anos ao Executivo, permitiria, certamente, sem reeleição, uma continuidade administrativa melhor, e, é claro, com eleições únicas. Mas acho que isso dificilmente avançaria no Brasil, por causa que o mundo político, digamos assim, resiste muito a essa alteração. E como é uma tradição antiga, porque não é da agora, essa duplicidade eleitoral, ela remonta à República Velha em datas distintas, então acho que nós teríamos, de fato, dificuldade. Quanto ao estudo da reeleição, de fato, é interessante que, pelo mundo afora, funciona bem. Ninguém discute o estudo da reeleição nos Estados Unidos. Aliás, lá, a reeleição era ilimitada, como aconteceu com o presidente Roosevelt, é verdade, que no tempo da guerra. E depois é que foi determinado que só poderia ser reeleito 2 vezes. Formalmente, havia só uma espécie de tradição. E outros países, como Portugal, o presidente é reeleito tradicionalmente 5 mais 5 anos. Na França, igualmente, como foi agora o presidente Macron, e é um regime contra-presidencial, é forte. Agora, no caso brasileiro, como só ia acontecer pelas nossas peculiaridades, as nossas jabuticabas, é claro que o estudo da reeleição sofre desses pecados que Vossa Senhoria apontou aí de maneira muito adequada, não é? Nós não conseguimos ainda impedir, digamos assim, o uso da máquina administrativa de maneira adequada para evitar esses abusos, o que toca muito desbalanceada as eleições quando se trata de reeleição. E há um sentimento geral de que o presidente, o governador ou o prefeito, mesmo que ele não queira se reeleger, ele acaba sendo pressionado pela entourage, que
quer ficar agarrado ali, como se diz popularmente, me desculpe a expressão, não querem largar o osso. Então, de fato, há uma tendência da candidatura à reeleição, mas que faz mal ao país, e já ficou comprovado, acho que isso é praticamente unânime. Agora, quem vai conseguir pôr o guiso no gato e apresentar a PEC para reverter o fim da reeleição, acho difícil. Por isso se discute, considerada mãe de todas as reformas, a reforma política. Para ter a reforma política que envolve o modelo de governo, o modelo eleitoral, a questão federativa e as competências constitucionais, nós precisamos ter, de fato, lideranças que se dediquem a esse assunto, quer no Executivo, quer no Congresso Nacional. E confesso que, nos últimos anos, não vejo ninguém interessado nessa agenda, nessa pauta. Ao contrário, pelo que eu vejo hoje, os temas em debate são de outra natureza, completamente diferente dessa que estamos aqui discutindo. Sem precisar citar quais são. Até em homenagem às senhoras presentes. Boa tarde, ministro. Meu nome é Vicente, eu sou ex-Fiat e 16 anos também como professor na PUC de Minas Gerais. Antes de fazer qualquer consideração ou questionamento, eu gostaria apenas de dar um depoimento aqui, já que o senhor foi muito feliz em vários exemplos. Eu sou síndico de um condomínio, aqui embaixo no Funcionários, e na última semana eu fui chamado a atenção por um morador que havia diariamente depósito de fardos para ser jogado no lixo. Uma bela manhã eu fui lá, existiam 3 fardos para serem jogados no lixo. Eu pedi para abrir, foram dezenas de milhares de santinhos de político. Então, isso é uma coisa assim que, na medida em que as pessoas que convivem no mesmo condomínio e a capacidade que elas eventualmente tenham de expressar isso para os demais, eu acho isso uma coisa que é de uma perversidade monumental, mas posso garantir, dezenas de milhares de santinhos indo para o lixo em fardos fechados, não tinham sido sequer abertos. Bom, apesar de tudo, eu gostaria de expressar minha discordância com a Vossa Excelência no sentido de que não concordo que hoje é melhor do que há 30 anos atrás. Não, o senhor mesmo mencionou que não vê hoje lideranças que coloquem em discussão os temas relevantes do país. Por quê? Para mim, há um deserto político, porque, como o senhor mesmo disse, o político no Brasil ele tem uma visão pessoal, é a missão dele. Ele não tem uma visão do Brasil, ele quer resolver os problemas paroquiais dele, com as emendas dele, etc. Então, isso gera uma questão que o cidadão que olha a cena política, ele fica meio desanimado. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, existe alguma alternativa, apesar de que, dentre essas lideranças, né, que existem por aí, que deveriam pensar nesses problemas, eu posso mencionar, o senhor não, mas uma das pessoas mais execráveis que tem na sociedade brasileira, o Ricardo Barros, nenhum brasileiro pode esperar nada dali, porque ele não será capaz de fazer nada, na minha opinião. Mas eu pediria ao senhor o seguinte, há alguma esperança para nós termos alguma mudança política, administrativa, que permita fazer com que a Constituição brasileira seja alguma coisa mais respeitável? Porque hoje a percepção que acho que a maioria tem é, um cidadão, às 20 horas da noite, ele apresenta uma PEC, às 8 horas da manhã já tem um parecer favorável da CCJ, às 10 horas esse parecer é votado, às 14 horas tem a primeira votação, às 16 a segunda, às 20 horas já está no Senado, por todos os mecanismos que a gente conhece. Do ponto de vista daquilo que é a lei magna do país, nós podemos ter esperança de que ela venha a ser efetivamente algo que seja a base da República, a base da Federação, que nos permita ter uma perspectiva de que nós seremos um país mais normal? Muito obrigado, professor Vicente. Quero saudá-lo e expressar, em primeiro lugar, minha solidariedade, que Vossa Senhoria é síndico no edifício, é um ato de coragem nos dias de hoje. Não é fácil sê-lo, então receba meus cumprimentos. A sua primeira indagação, por que eu acho que nós estamos melhores hoje que há 30 anos atrás? Não é no quadro político, nem no quadro de lideranças. Estamos melhor em políticas públicas objetivamente aferidas. Se nós observarmos, por exemplo, a saúde pública, o SUS tem muitos defeitos, não há dúvida alguma.
mas o SUS é um exemplo de evolução no Brasil. Antigamente, as pessoas morriam pela rua indigentes. Hoje, de fato, o sistema funciona. Funciona bem? Não, mas funciona melhor do que há 30 anos. A educação, ela, de fato, perdeu em qualidade, mas ela é universal. Hoje, todo mundo tem assento nas escolas. Acesso a saneamento, não é verdade? Comunicação. Então, há uma melhora. Volto a dizer, não precisamos atribuir ao governo, ao poder público, essas melhorias, mas a nação como um todo teve uma evolução. Então, por isso que eu falo que há essa melhora. O senhor faz uma ponderação da Constituição. O senhor tem razão. Eu dou sempre o seguinte exemplo. Há um artigo na Constituição, que é o artigo 100, que trata dos precatórios. A Constituição é de 1988, nós estamos em 22, então ela tem 34 anos. Nesses 34 anos, o artigo 100 já foi modificado 5 vezes. Eu não abordei aqui um dos temas que gosto muito de falar, porque o tempo era de 40 minutos, que é a insegurança jurídica, que é o maior pesadelo que o Brasil tem hoje. Esse exemplo do artigo 100 da Constituição decorre da insegurança jurídica, porque o próprio judiciário alterna a forma de votar, e eu me incluo entre os legisladores, votamos a cada dia normas novas. Há no Brasil um furor querelante e há um furor legiferante. Nós gostamos de legislar e gostamos de levar tudo a juízo. Isso não funciona, evidentemente. Então, isso onera o Brasil, onera a administração e onera o Estado. A nossa Constituição ficou muito volúvel, ficou muito fácil de ser alterada. Isso tem toda razão em relação a isso. Aliás, a Constituição anterior também já o era, que nós não temos essa tradição constitucional mais consolidada ou mais forte. Então, é possível alterar? Sim, mas para isso nós temos que ter maturidade. Aí cabe a nós. Temos parlamentares que tenham consciência ou até conhecimento, exigir muito talvez, do que seja a Constituição, o diploma básico, o processo legislativo, porque, do contrário, ele vai fazer uma figuração ali. E aí há a figura também do caciquismo. Né? Os grandes caciques congressuais dominam a casa e impõem ali a sua pauta. Então, por isso que é muito importante, eu não posso mais participar de política partidária, mas sempre, quando podia, alertava da importância que é a escolha adequada dos candidatos parlamentares e que é uma obrigação dos partidos políticos. Como nós não temos partidos políticos no Brasil consolidados, né, os partidos são muito fluidos, não é? São muitos, e agora até reduzindo pela lei que votamos, mas as pessoas mudam de partido com uma facilidade, de fato, fora da realidade. Então, o resultado é que, não havendo a consolidação partidária, não há muita responsabilidade, como eu falei no início da nossa intervenção. Então, fica difícil prestigiar a Constituição. Mas eu confesso ao senhor que eu ainda tenho um certo otimismo, não é? Tenho de ter. Como o senhor também, sou professor, a gente tem de incutir otimismo nas pessoas, de que essa evolução das políticas públicas vai continuar. Agora, é claro que poderíamos ir, volto a dizer, muito mais depressa, mas muito, muito mais depressa. Vou dar um exemplo ao senhor. O Fernando Henrique, quando presidente, o ministro Bresser era ministro da Reforma, eu participava do governo federal naquela época, fizemos a reforma administrativa que foi votada, né, a PEC 19 e a PEC 20 no Congresso. Infelizmente, não houve continuidade. De 1998, no próprio segundo mandato do Fernando Henrique, que ele não teve condições, não teve coragem de implementar, até 2022, são 24 anos, nada foi feito. Se nós tivéssemos feito essa reforma lá atrás, a realidade hoje seria completamente diferente, completamente diferente. Mas não houve a coragem política de furar tumores, porque todo mundo fica tocando em nome toques, e sem coragem não existe a possibilidade de avançar. Falta muito essa coragem cívica nas nossas lideranças políticas, não é coragem de fazer arroubos, uma coragem de enfrentar os problemas nacionais com racionalidade, com equilíbrio e, sobretudo, com soluções, porque elas existem. E não precisa criar da pedra ou inventar roda. Sabia a janela do mundo. Todos os países já passaram por isso. É só adaptar essas soluções ao Brasil. Mas, mais uma vez, meus cumprimentos e o senhor fique bom síndico lá, que Deus o acompanhe. Boa tarde a Manuel todos. Bernardes. Manuel. Professora Anastasia, quando o senhor coloca todas as nossas dificuldades, a gente fica um pouco preocupado, porque elas são decorrentes de um posicionamento sociológico em relação ao governo, em relação à sociedade. Nós sabemos que essas mudanças são difíceis de mudar, demandam tempo, precisa haver lideranças inspiradoras, e isso é difícil no mundo hoje. Cada vez que eu penso nas capitanias hereditárias. Eu penso assim, nós começamos com o pé esquerdo.
Porque quando o rei define que 34 donatários serão donos e não tem nenhuma obrigação de colonização, de projeto, de programa, são só apenas amigos do rei, a gente definiu um modelo que eu acho que perversamente persiste modificadamente ao longo do tempo. Mas, e por isso eu sou pouco otimista com a mudança do Brasil. Eu acho que hoje, e eu queria que você comentasse um pouco isso, o Brasil tem evoluído a despeito da política, porque a política não tem colaborado com o desenvolvimento do Brasil. Ele tem decorrido a partir da melhoria da sociedade civil, em alguns casos, e de pontos administrativos pequenos em lugares mais evoluídos. E penso como Portugal, nós somos herdeiros da mentalidade portuguesa, isso é verdade. O jeito de agir, a nossa burocracia, esse efeito legiferante absurdo que nós vivemos, é um pouco nós herdamos de Portugal. Mas Portugal fez uma mudança extraordinária em 30 anos. Portugal saiu das trevas, até o final dos anos 80, para um país relativamente moderno, e isso se traduziu também na infraestrutura e tudo. Mas a gente vê que o país é novo, a mentalidade é nova. O que o senhor atribui a isso? É o fato de ter entrado na União Europeia, e isso fez com que as legislações e os espelhos vindos de Bruxelas sopraram ventos novos em Portugal, ou nós temos expectativa de alguma... Como nós não temos aqui na América Latina exemplos bons assim, que ao contrário, nós temos problemas ruins. Quando você vê uma Argentina, que em 1910 era um dos países mais avançados do mundo, hoje essa ideia do salvador da pátria introjetada na cultura política argentina faz com que a Argentina nunca vai sair, vai cada vez mais enterrar na lama. Então, temos alguma possibilidade de um fato externo, de uma externalidade que possa avançar sociologicamente para que nós possamos andar mais rápido, ou nós vamos estar sempre sujeitos a essa ideia do salvador da pátria, do meu interesse em função acima do interesse coletivo, que impede que nós desenvolvamos como uma nação, no sentido amplo da nação. Obrigado. Muito obrigado, meu caro Manuel. Sua percepção é corretíssima e coincide integralmente com a minha. Veja só, você deu o exemplo de Portugal, mas poderia ter dado também o da Espanha, que também saiu do franquismo numa situação muito difícil e realizou um grande acordo nacional, que foi o Pacto de Moncloa, exatamente para dar uma estabilidade política e econômica àquele país. A mudança de Portugal foi gritante. E qual é o exemplo que me permito dar assim de maneira coloquial para demonstrar o acerto? Da mesma forma que um jovem, quando começa a frequentar um ambiente onde está convivendo com pessoas criminosas, marginais, que não estudam, que ficam na farra, como se diz, ele não vai avante. Enquanto o outro, se convive num ambiente salutar, de pessoas que estudam, com bons exemplos, vai adiante. Foi Portugal. Ele se juntou a um grupo europeu mais desenvolvido e, evidentemente, que impôs ali algumas condições de comportamento, e Portugal deu um salto econômico extraordinário, ajudado, evidentemente, pelo capital europeu, mas cumprindo obrigações que a Europa lhe impunha, como um pai de família zeloso, falando, determinando determinadas metas e condições. Então, é claro que isso funcionou positivamente. O Brasil, infelizmente, não tem, no nosso quadro sul-americano, essa realidade. Mas nós poderíamos nos aproximar mais da Europa, até porque a Europa quer fazê-lo. Eu tenho estado em vários eventos dos tribunais de contas, como tive como senador na Europa. Há um interesse absoluto de uma proximidade, porque a nossa identidade cultural, linguística, afinidade brasileira é com a Europa. Não é com o Oriente, e nem tanto com os Estados Unidos, porque é a Europa também, mas é com o continente, a parte continental europeia. Mas, infelizmente, as nossas próprias práticas afastam a Europa, em várias políticas públicas. Não digo só ambiental, agressões até gratuitas que são feitas. Então, o resultado é que eles recuam e não dão essa cooperação, ainda que a OCDE seja louca, positivamente se empenhe para que o Brasil ingresse dentro dos cânones da OCDE e possa contribuir para o desenvolvimento mundial. Então, eu tenho esperança que isso ocorra, mas, para isso, nós temos de ter, de fato, lideranças inspiradas, abertas, que tenham condição de conduzir nesse sentido. E a sua observação é correta, foi o que eu respondi ao professor Vicente. Me parece que nós avançamos nas políticas públicas em geral, muitas delas independente do governo, por avanços positivos que realizamos, até pelo próprio corpo técnico. O caso do SUS, por exemplo, é fruto do esforço extraordinário do chamado partido, que não é partido,
mas do segmento sanitarista da política pública de saúde, que se envolveu nisso como se fosse um dogma de fé. E o SUS avançou, não é verdade? Então, isso é uma coisa positiva que aconteceu no Brasil. E outros segmentos também pode acontecer. Mas, para isso, tem que haver, pelo menos, uma quiescência do poder público. No caso da saúde, tivemos a sorte de ter um ministro da saúde, que foi o José Serra, que, de fato, foi o melhor ministro da saúde da história do Brasil, inequivocamente, que deu a estrutura que permitiu que esse avanço acontecesse há 30 anos atrás. Então, meu caro Manuel, eu acho que essa é a realidade. Então, acho que nós temos condições de avançar, mas temos de fazer isso de maneira humilde, né? Primeiro, reconhecer que nós temos essas dificuldades. E, ao mesmo tempo, nos inspirarmos no modelo português e espanhol para conseguirmos a cooperação da OCDE, da Comunidade Europeia e dessas nações que querem ver o Brasil ingressar nesse seleto rol de países desenvolvidos e maduros politicamente, adotando práticas adequadas, sem antagonismos maiores, sem grandes controvérsias, para que o país possa, de fato, receber essa ajuda. E uma ajuda inspirada, não é? Que nós precisamos tê-lo. E o Brasil é fácil fazer isso, porque nós temos todos, eles precisam do Brasil, inclusive, pelos nossos recursos. Ainda mais agora, se porventura se agravar, oxalá que não ocorra a guerra com a Ucrânia, a dependência da América do Sul vai aumentar muito em relação à Europa. Nós vamos ter uma posição de maior protagonismo. É motivo de auxílio. Aliás, como aconteceu depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, nós conhecemos episódios. A Europa destruída e a Argentina, à época ainda muito rica, o próprio Brasil, mandavam navios carregados de grãos para a Europa, aquela coisa toda, numa solidariedade. Mas resta saber se nós queremos fazer isso, se nós temos o altruísmo, a disponibilidade de nos curvarmos nessa necessidade e conseguimos, de fato, que as nossas lideranças percebam que nós não podemos ficar isolados em relação a esse desenvolvimento. Mas concordo que, de fato, o mundo político não ajudou o desenvolvimento do Brasil nos últimos anos e que esse esforço que tivemos foi muito resultado de corporações no sentido positivo da expressão e da sociedade civil e exemplos, vamos dizer assim, como foi mencionado pelo eminente Manuel Bernard, até recentemente cônsul de França, que são exemplos emblemáticos de iniciativa de governo. E fecho a minha resposta para ver a situação brasileira. Nós falamos há pouco de segurança jurídica. Nós ficamos numa situação muito difícil no Brasil. Recentemente, um prefeito de uma das maiores cidades do Brasil subiu num trator e derrubou um pedágio na sua cidade, porque ele quis romper o contrato fisicamente. Imagina o que é isso num país de primeiro mundo. Ver um prefeito municipal destruindo uma praça de pedágio, como diz, não cumpre, rasga o contrato. Ele não quis só rasgar juridicamente, ele quis rasgar metaforicamente, do ponto de vista real. Quer dizer, insegurança. Quem investe no Brasil? Que empresário francês, você até recentemente era o cônsul da França, tem coragem de investir num país que o prefeito faz isso? Não é nem a população, é o responsável pelo contrato. Fica difícil, não é? Pedro Malan, até o passado é incerto. A frase do ministro Pedro Malan é essa, o passado é incerto. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Túlio, da empresa Sincope Engenharia. Primeiro, parabenizar a Câmara Italiana e ao professor pela brilhante exposição. E, curiosamente, a sua última colocação ela está diretamente ligada à minha pergunta. Eu gostaria de ouvir do professor a sua visão sobre esse movimento das privatizações no Brasil, principalmente dos ativos de infraestrutura e dos serviços públicos, mais até do que das estatais em si, se isso está alinhado a um crescimento de maturidade, uma evolução da maturidade política, e se isso tende a continuar, se é um movimento que tende a crescer e continuar a despeito do resultado das eleições do dia 30 ou não, se é algo que realmente está alinhado à virtude do centro, né, e de fato um consenso de ambos os espectros aí, ou se é algo que é uma agenda que pode ser relevantemente impactada para o próximo mandato. Muito obrigado, doutor Marco Túlio. Respondendo bem objetivamente, eu acho que é irreversível, porque, dada a realidade brasileira, e não só brasileira, os tesouros não têm mais recursos para realizar obras de infraestrutura, nem a União, nem estados e municípios. Eu ainda no Estado, como governador, ainda tinha alguma coisa, vem dinheiro do BNDES, acabou completamente, não existe mais recurso público para a realização de grandes obras. A isso se soma o reconhecimento de que o chamado regime jurídico administrativo próprio da administração é impróprio para a gestão de atividades econômicas.
Então, o caminho da privatização ou da concessão, usando a palavra geral, delegação, é corretíssimo. As agências reguladoras foram criadas para isso no Brasil na década de 90, para permitir que o setor privado assumisse essas funções, o que é perfeitamente correto, por meio da desestatização e, ao mesmo tempo, pelo meio de um processo mais agudo de concessão, autorizações e delegações, mas desde que enquadrados em critérios colocados pelo poder público através das agências. Também não é, vamos dizer assim, ao bel prazer, ao alvedrio, ao talante do executor privado. Mas acho que é irreversível. Independente do resultado eleitoral, não há como o Brasil continuar um esforço em prol da infraestrutura fora de uma associação próxima, íntima, com o setor privado, com capitais brasileiros e capitais internacionais. E no Tribunal de Contas da União, nós temos analisado pedidos que vêm já há muitos anos, eu estou lá 6 meses só, mas todos eles têm sido analisados, aprovados, com os condicionantes necessários para demonstrar que não há alternativa. Não é? Agora, infelizmente, em muitos casos, o próprio setor privado tem medo. É o caso do famigerado, famoso transtorno do metrô de Belo Horizonte, para citar a caveira de burro maior que tem no Brasil. Não é? Está tudo aprovado. Agora, teremos interessados para assumir essa questão do metrô? Oxalá que sim, não é? Porque não há alternativa. Então, acho que não haverá impacto eleitoral em relação a isso, e nós temos de continuar nos empenhando que o Brasil tenha segurança jurídica e que crie um ambiente favorável para investimentos brasileiros e internacionais para que a nossa infraestrutura avance positivamente. Eu sou otimista quanto a isso, porque o Brasil é muito lucrativo para esse capital, muito lucrativo. Exatamente. Então, eu acho que, como foi um investimento de longo prazo, eles têm interesse em fazer. Já deviam ter feito isso antes também, volto a dizer, não fizemos. Peano, ministro, sua explicação foi muito completa e muito clara. Eu queria fazer uma pergunta que sai um pouco do assunto, mas também porque somos Câmara Italiana. O senhor, que tocou na sua explicação todos os países do mundo, o funcionamento, que pensa da evolução da Europa, dos Estados que compõem a Europa e da relação que poderá ter o Brasil com o futuro do continente europeu? Bem, a sua indagação, Piano, veja bem, eu falo aqui de longe, né? Não moro na Europa e tenho relações indiretas. Eu sou muito simpático, do ponto de vista pessoal, à figura da União Europeia. Eu acho que, de fato, a União Europeia é um avanço civilizatório. A política das nações que nós tivemos desde o Tratado de Versalhes e, antes disso, as convenções todas que tiveram pós-napoleônicas em Viena e depois Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, elas acabaram levando a uma política das nações muito inflamada. Os Balcãs são um exemplo mais vigoroso disso, né? Um caldeirão, sempre o caldeirão explosivo da Europa. A União Europeia tende a, vamos dizer assim, tornar algo mais unido, uma amálgama maior, tornar, de fato, menores as diferenças, e um ajuda o outro. Então, eu tenho essa simpatia, eu acho que é um princípio evolutivo, acho que é uma evolução. Agora, é claro que sei que há muita resistência em alguns países europeus, e o caso do Brexit foi isso, alegando uma interferência exagerada de temas do Conselho Europeu, da burocracia de Bruxelas, como eles chamam, nos assuntos internos, de padronização de alguns comportamentos. Então, eu acho que a dificuldade é medir o grau dessa intervenção, não é, em determinados temas. Eu acho que a evolução da política econômica europeia, a criação do euro, o fim das fronteiras, é muito positivo. E defendo que isso ocorra de maneira muito vigorosa. Não sei qual será o futuro, porque é sempre bom lembrar que o nacionalismo extremado é considerado uma das piores práticas que nós podemos ter. O nacionalismo correto é adequado e patriótico, mas o radical, o exagerado, na verdade, eu não me lembro o autor da frase, que diz que que os canalhas, as pessoas sem caráter, se agarram a esse nacionalismo exagerado. Me lembro a junta militar argentina, no tempo da Guerra das Malvinas, quando a Argentina internamente estava numa situação muito difícil, os 3 militares
o general Leopoldo Fortunato Galtieri, o almirante Basílio Lamidosso e o brigadeiro Isaac Rojas resolveram fazer a guerra para tentar unir o país, e uniram. Mas chegou onde chegou, não durou 3 meses, a Inglaterra os derrotou, um fiasco absoluto. Então, mostrou que esse nacionalismo, quando feito exageradamente, ele é nocivo. E a Europa viu isso 100 anos atrás, com a guerra, não é? E, muitas vezes, o padrão atual sinaliza novamente isso, como acontece com a Rússia. Estou fazendo comentários aqui sem nenhum objetivo, volto a dizer, nem posso fazer, política internacional nem nada, mas observações de cunho pessoal. Então, eu acho que a União Europeia foi um passo avante. E gostaria muito que o Brasil se associasse de maneira adequada a essa unidade europeia, porque nós temos, como eu disse na resposta ao Manuel, uma identidade total com a Europa, e somos economias complementares. Podemos nos ajudar mutuamente. Espero que isso ocorra. Veja o caso da Itália com o Brasil, como as economias se complementam e são positivas. E temos uma identidade total. Aliás, dizem que o argentino é o italiano que fala espanhol e pensa que é inglês, quer dizer, já é mais europeu do que nós. Não é? Mas nós também somos, não é? Ainda que com uma formação mais variada. E a Europa hoje também mudou o perfil populacional. A corrente migratória na Europa modificou. Isso também é normal, como aconteceu no Brasil. É positivo, isso é mais democrático. Agora, tem de evitar o xenofobismo, né, o exagero, o nacionalismo radical, que, infelizmente, se observa em alguns momentos também. Deus queira que isso não vá avante. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Doutor Bruno Alencar. Boa tarde a todos. Bruno, servidor estadual. Professor Anastasia, o último pilar que você colocou como sustentador dessa imaturidade política foi a coletividade, né? O formato, a estrutura do aparato democrático brasileiro se baseia nos 3 poderes, nos pesos e contrapesos, e vem junto com 3 valores também que, de certa forma, dão sustentação a isso, que né, vem também da Revolução Francesa, da liberdade, fraternidade e igualdade. Hoje a gente tem visto de forma muito intensiva essa defesa, por uma parte, da igualdade, né, de um estímulo para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, e, por outro lado, uma defesa da liberdade, ela dada em várias dimensões. E pouca, ou de forma muito restrita, né, uma busca por essa fraternidade. Esse terceiro valor ele perdeu o espaço, e a gente vê uma sociedade muito com fraturas sociais muito delicadas, que coloca a gente hoje como uma nação muito fragmentada, muito belicosa, onde essa coletividade ela perde espaço, né, e o terreno é árido para que ela seja desenvolvida. Então, a minha pergunta é assim, esse senso de coletividade tão precário, se o senhor identifica na história da formação do povo brasileiro onde que isso se deu e se há luz no fim do túnel, né? Se a gente tem como buscar essa fraternidade, essa coletividade, como que a gente pode, enquanto nação, nos reconectar, né? Voltar com esse senso de unidade mesmo. Meu caro Bruno, não há dúvida que no Brasil, como eu disse há pouco, quando eu falava da falta de solidariedade, o sentimento de fraternidade é o menor. Aquela famosa não é do seu tempo, a propaganda do Gerson, a lei de Gerson, é a comprovação disso, que a pessoa é individualista e quer tirar vantagem para si mesmo. Então, isso é um caso muito delicado que, infelizmente, existe no nosso traço cultural. E essa falta de solidariedade, fraternidade, leva a que as políticas públicas não avancem positivamente. Uma pessoa faz uma depredação do patrimônio público sem pensar 2 vezes. Não é verdade? Uma vez um secretário municipal de São Paulo, da área urbana, foi muito criticado, porque ele falou a seguinte frase: a cidade é suja porque o povo a suja. E é a realidade, não é? O povo joga as coisas. Então, qual que é a solidariedade? O professor Vicente citava há pouco a questão dos santinhos, um exemplo gravíssimo. Então, é possível reverter? Claro, mas só tem uma solução, na minha opinião, para isso: educação. Educação, educação. Quando eu falo educação, não é só instrução. Que uma coisa é instrução formal. Muitas pessoas têm até pós-graduação e não têm educação. A educação é uma coletividade, é um sentimento maior, que tem influência, evidentemente, do meio, família, amigos, vizinhos, etc., e escola, e exemplos. Exemplos que inspiram, não é verdade?
Todos nós tivemos nossos tipos inesquecíveis na faculdade, no colégio, que inspiram para dar um exemplo à pessoa ser positivo. E, lamentavelmente, no Brasil, isso cada dia fica, como foi aqui lembrado, mais raro. Então, é muito importante que essa fraternidade seja sentida, porque, do contrário, a política pública não se revela a política pública, ela fica toda segmentada. E aí nós vemos o que acontece, vez por outra, as pessoas vão no posto de saúde e agridem os médicos, agridem os atendentes, e vice-versa, porque criou um clima de beligerância que não dá um mínimo de paciência, não é, de sentimento cívico na expressão positiva da palavra. Agora, é possível reverter? Sim, havendo educação, instrução, e nós evoluímos. Vou dar um exemplo. Há mais 50 anos atrás, qual que era a consciência ambiental, 30 anos atrás, de um jovem? Zero. Jogava pedra no gato, matava o passarinho. É verdade, isso era comum, caçava animais. Não é? Nas cidades, não estou dizendo na zona rural, na zona urbana, havia uma crueldade. Não existe mais. Trânsito. Ninguém usava cinto de segurança. Todo mundo usa. Capacete de motocicleta, resistência, todo mundo usa. Quer dizer, funciona. Funciona. Não é? Então, eu acho que isso é positivo, porque demonstra que tem solução. Só que, volto a dizer, tem a ver um trabalho, tem a ver planejamento, tem a ver continuidade, tem a ver liderança inspirada, que nós já falamos tantas vezes, para que isso ocorra. E, ao lado da igualdade e da liberdade, se não houver fraternidade, ninguém vive em sociedade, que a sociedade pressupõe fraternidade, um socorrendo o outro onde há necessidade. A própria Federação Brasileira deveria ter a característica de ser uma federação solidária, e não é. A guerra fiscal que existe, infelizmente, é um exemplo claro da ausência de fraternidade na Federação Brasileira. Se você for nos Estados Unidos e na Alemanha falar em guerra fiscal, eles nem entendem o que é isso. E aqui nós praticamos. Me diminuiu agora, mas praticávamos as mãos cheias. Então é isso, meu caro Bruno. São desafios institucionais graves, mas que têm de ser enfrentados. E nós nos acomodamos, não é? Ficamos, muitas vezes, infelizmente, acomodados, inertes, com atonia, e não enfrentamos isso até por uma certa covardia. Não covardia pessoal, mas por um cansaço. E o resultado é que a situação não se reverte. Mas volto a dizer que ainda tenho esperança. Talvez não na minha vida, mas verei aí novas gerações fazendo que isso avance positivamente, de onde quer que eu esteja. De cima ou de baixo, não sei. Só uma última coisa, então. Do ponto de vista do senhor, do ponto de vista do senhor, estando agora dentro do TCU, o que o senhor acha que o TCU tem a contribuir para que haja uma melhoria dessa maturidade? Professor Vicente, eu acho que muito. O tribunal alargou demais as suas competências nos últimos anos, não só por delegação legislativa, mas mesmo pela prática administrativa que deu ao tribunal hoje uma inserção muito grande em diversos temas, não só os temas clássicos, digamos assim, de prestação e tomada de contas, mas no acompanhamento das políticas públicas, no acompanhamento das agências reguladoras, na razoabilidade e na economicidade das políticas públicas. Então, o tribunal acaba entrando em praticamente tudo que envolve a administração pública. E eu acho que nós temos lá uma missão muito importante na área de segurança jurídica, na área relativa à aplicação correta dos recursos com resultados para as pessoas, na área de dar garantia que o gestor público, que seja um gestor correto, ele não seja punido se ele comete um mero equívoco, porque o modelo atual leva pânico ao gestor. Quem tem coragem de dar uma assinatura fica com medo. É o apagão das canetas, o código do fracasso, porque ele não tem coragem de assumir que é uma assinatura hoje, um processo depois, porque ele pode cometer erro. Eu me lembro do governador Hélio Garcia, a quem eu servi como secretário de Estado, e tinha frases muito emblemáticas, ele falava assim, só não erra quem não faz. É verdade. Então, a pessoa fica temerosa, não faz nada, não erra, mas também a coisa fica paralisada. Então, esse gestor tem que ser protegido. Acho que o tribunal tem um caminho pedagógico e didático imenso nesse sentido. O corpo técnico do Tribunal Constitucional é considerado o melhor corpo técnico de Brasília, portanto, talvez do Brasil. Então, tem condições e tem feito isso, de fazer essas orientações, não de caráter punitivo. Claro, quem age com dolo, com má fé, que rouba, faz a palavra diretamente, esse tem que ser punido com rigores até da lei penal. Mas a maioria não é assim. Eu estou no serviço público há 40 anos. Seria leviano da minha parte dizer que a maioria dos servidores é inidônea. Não é. Existem pessoas incorretas? Existe, como em qualquer lugar, até na igreja. Mas esses que são incorretos, que agem com dolo, criminalmente, má fé, têm de ser punidos. Mas o grosso erra por erro, até por desconhecimento. Então, o tribunal tem essa missão, além das suas competências, que são alargadíssimas hoje,
E um dado muito objetivo, que tem sido falado, ainda não é nada oficial, mas há um esforço muito grande da OCDE para que o Brasil ingresse, e a OCDE desejaria que o próprio Tribunal de Contas da União fosse o garante, o fiador, que os compromissos do Brasil sejam cumpridos em termos de resultados de metas a serem feitas. Então, é uma atribuição muito importante que nós estamos muito empenhados nisso. Aliás, agora em novembro, no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas da União do Brasil assume a presidência do Comitê Internacional, é uma associação do mundo inteiro dos tribunais de contas, por 3 anos, o que nos dá vamos dizer assim, um prestígio doutrinário na orientação muito grande, o que é positivo para nós também. Muito obrigado. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se está dentro do escopo desta palestra, e também não sei se eu estou devidamente atualizado, que é que os contratos, investimentos, despesas dos governos são auditadas pelo TCU. Por outro lado, os financiamentos no exterior, obras, investimentos, projetos, que eu sei não são. Como os recursos vêm dos impostos que os brasileiros pagam, como podemos mudar essa situação? Tem que mudar a Constituição? Não, o tribunal tem toda a competência de fazer a averiguação de recursos aferidos pelas agências governamentais brasileiras, ainda que no exterior, sendo recursos brasileiros. É competência do tribunal. Tem vários processos que envolvem exatamente esse tipo de mecanismo, desde que os recursos sejam oriundos do Tesouro Brasileiro. Nós não temos nenhuma competência em matéria de recursos privados, zero. Mas recursos públicos, onde quer que seja alocado, a competência é nossa. A aprovação de contas do Presidente da República envolve todo o arcabouço administrativo. Então, isso é acompanhado, verificado. Agora, os processos, muitas vezes, são lentos. Por quê? Porque são processos de alta complexidade contábil. Então, não há um resultado imediato. Nós aprovamos semana passada, e eu fui o relator e me empenhei muito, estou lá há 6 meses, me empenhei muito nisso, em mudar a regra de prescrição. Nós estávamos presos em uma regra de prescrição contrária ao Supremo e que não fazia o final dos processos. Então, a pessoa estava sendo chamada para responder assuntos de 1992, 93, 98, é inexequível. Não tem nem papel para isso. Então, era perda de tempo. Então, nós concentramos, de fato, com regras, de corte de prescrição, para tornar o tribunal ainda mais efetivo em temas mais relevantes. Ok, obrigado. Temos mais perguntas? Ministro, queria agradecer, em nome do Risioli, em nome da Câmara de Comércio, Brasil-Itália, em nome do Grupo Dirigentes Fiat, e do meu nome, pessoalmente, pela sua palestra brilhante, pelas respostas, pelo debate muito interessante, e as suas últimas palavras, suas considerações. Muito obrigado, meu caro Belina. Também de agradecimento, uma saudação, desejar que tenhamos muitos bons negócios entre Minas Gerais e a Itália. Me lembro com muito carinho a visita que fizemos, eu, governador, à Itália, ainda às vésperas da Copa do Mundo, e na prospecção sempre de bons negócios. E, felizmente, a Itália tem uma relação com o Brasil muito grande, com Minas em especial, maior ainda. E o Brasil é um destino fundamental de investimentos europeus, internacionais, do Oriente, dos Estados Unidos, porque temos muitas condições de fazê-lo. Mas temos de melhorar o nosso ambiente. E isso cabe a nós. Cabe às nossas lideranças, ao mundo político, ao nosso parlamento, ao nosso judiciário, ao Tribunal de Contas, permitir, de fato, que o investidor, o empreendedor, tenha segurança nesse investimento. Então, agradeço, reitero minhas desculpas por não entrar em detalhes mais, vamos dizer assim, pormenorizados, porque a lei, evidentemente, me impede de fazê-lo, mas acredito que, num panorama, coloquei aqui as minhas observações de experiência própria desses 40 anos da administração pública brasileira e, volto a dizer, concluo sempre com otimismo, respeitando as dificuldades que temos, que acho que avançamos, e oxalá que avancemos ainda mais. Muito obrigado.